Oi gente, após muito tempo, estou aqui retornando com mais um vídeo de relatos de Halloween. Eu não retornei antes com esse quadro no canal, pois as minhas histórias e das pessoas que eu conheço acabaram. E estou de volta, né? Com um cenário novo, com muito detalhe, né? Com uma aparência um pouco diferente, pois várias coisas na minha vida mudaram e coisas boas, né? Então vamos parar de enrolação e eu vou chamar logo minha convidada ilustre que vai nos contar suas histórias de Halloween. Pode entrar, Momo. Olá para todos. O meu nome é Alaska. Eu sou a esposa do GVK e hoje estou aqui porque fui convidada para contar a vocês 3 histórias sobre o Halloween. Exatamente. Eu tenho 3 histórias e uma delas foi em fatos reais. Então, vamos começar. A primeira história é sobre o táxi número 13. Certo dia à noite, um rapaz estava saindo de uma festa para voltar para sua casa. Ele estava tranquilo, como uma noite monótona. Quem nunca passou por uma dessas noites que o céu é cinzas, a lua tão, mas tão bonita? E ele pensou que seria só uma ida para casa. Só que, como todo homem, ele teve preguiça de voltar para casa pelo caminho certo. Então, o que ele fez? Cortou caminho por uma estrada. Mal ele sabia que essa estrada passava no meio do cemitério. Então, ele foi seguindo um caminho corajoso, como ele achava que era. Então, no meio da estrada, no meio do caminho, ele pensou ter ouvido alguns ruídos. Mas ele pensou, isso deve ser minha cabeça. Mas não era. Então, continuou andando. De repente, ele viu um gato preto em cima de um túmulo. Ah, coitado. O homem se desesperou e saiu correndo, mas não rápido o suficiente. De repente, ele começou a ver tumbas se abrirem, começou a ver fantasmas e gritos de assombração. E de repente, eis que ele viu cercado de assombração por todos os lados. Só que, para sorte dele, apareceu um táxi imediatamente. No estrada deserta, quem diria? Esse homem é muito sortudo, não acham? Só que ele se desesperou, correu e implorou por ajuda. O taxista, como um bom rapaz, falou: entre rápido. Ele entrou. Eles saíram fugindo na maior carreira. E de repente, quando faltava simplesmente uma quadra para chegar na casa dele, o dono do táxi riu. Ai, você é muito corajoso, disse o taxista. O rapaz, sem entender nada, perguntou: por que, senhor? O taxista falou: como você vai entrando em carros que você não conhece? Você não achou estranho o táxi ter parado naquela estrada deserta em meio ao cemitério? E outra, rapazinho, você não conferiu a placa do táxi antes de entrar? A placa era 13, numa certa sexta-feira 13. Desde então, nunca mais foi visto esse tal rapaz. Então, meus amores, quando você for entrar em algum carro, confira muito, mas muito bem antes de entrar por qualquer lugar, porque pode ser uma ida sem volta. Então, meus amores, estão preparados para a história número 2? Com vocês agora, eu vou contar a história para todos aqueles apaixonados por café, assim como eu. O título é O Café do Cadáver. Certa noite, um homem trabalhador que dava todo o suor e sangue pelo trabalho resolveu fazer uma hora extra. De repente, ele começou a sair do seu trabalho, eram as 11 horas, mas na roça, sem energia elétrica, só com a luz do lampião. De repente, ele viu um senhor todo gentil que se compadeceu dele por aquela hora e falou: moço, não gostaria de ir na minha casa tomar um café? O homem achou estranho
apesar que ele ama muito café, mas ele negou. Então, ele falou: Senhor, agora não, mas eu prometo que amanhã de manhã irei tomar café com o Senhor. Então, assim foi dito. O Senhor Raimundo começou a explicar direitinho onde era a casa dele. Você vira ali, passa ali, pula a cerca ali e você vai ver uma casa humilde de tábuas. Mas o meu café é bom. E o Senhor falou: ok, combinado. Passou-se a noite maravilhosa. Ele chegou em casa e descansou. No outro dia, ele amanheceu bem cedo para o trabalho. E ele chegou e lembrou da promessa que fez ao seu Raimundo. Ele foi atrás, pulou ali, passou ali, pulou outra cerca. E ele foi se distanciando e a casa de tábuas nunca chegava. Então, de repente, lá na frente, ele viu a casinha de tábuas toda humilde, como o senhor Raimundo falou que era. De repente, ele foi chegando e não tinha nada dentro da casa. De repente, ele viu um aglomerado de pássaros no quintal, ou o que era para ser o quintal da casa. De repente, ele viu um túmulo. Falou: mas como assim um túmulo no meio do mato? Quando ele abriu o mato para ver melhor, era o túmulo, nada mais, nada menos do que o senhor Raimundo. Então, os amores, a partir de hoje, tomem cuidado com os convites que vocês recebem, porque os espíritos nunca, nunca nos abandonam, e ainda mais aqueles que amam café. E agora, meus amores, eu deixei o melhor para o final. Com vocês, a invasão no cemitério, baseada em fatos reais. Essa é uma história que minha melhor amiga passou. É verídica e existem várias testemunhas. Eve gostava muito de frequentar o cemitério na sua adolescência, toda gótica, toda punk, toda rebelde. Ela e seu grupo de leais amigos acompanhavam ela. Quem nunca foi ao cemitério para beber, fumar e curtir? Era uma das melhores coisas na cidade do interior. Só que eles foram como uma noite qualquer. Tantas e tantas e tantas vezes eles foram e nada aconteceu. Porque agora iria acontecer alguma coisa? Então eles foram, levou um grupinho maior dessa vez porque tinha gente nova na cidade. Vamos brincar no cemitério, por que não? Compraram vinho, cachaça, cervejas, cigarros e foram para a curtição. De repente, começou a esfriar, como todo cemitério é frio, nada além disso. E eles começaram a beber e a curtir. E de repente começa a perceber algo que começa a incomodar ela, como aquela visão de canto de olho. Algo que descia e subia de um matagal, mais ou menos a 1 quilômetro de distância deles. E ele, com uma boa visão, como sempre, a coisa começou a ficar estranha. A coisa subia, descia, subia, descia. De repente, a Ivy se esforçou mais para enxergar um pouco melhor. E ela viu que era uma criança. Ivy pensou: oh, meu Deus, essas crianças da redondeza querendo nos assustar, só porque somos populares. Ela começou a chamar a atenção do resto da galera e eles começaram a rir daquela criança que descia, subia e descia. Aquela criança começou a ter uma cara meio estranha. Como uma criança, por mais jovens que seja, não cansaria de ficar todas as vezes assim. Mas, para a surpresa deles, começou outra coisa atrás da criança subir e a descer. Subir e a descer. Só que era algo maior. Não era outra criança. De repente, a, a coisa que estava atrás da criança começou a descer e a subir mais alto. A descer e a subir mais alto. Cada vez que a criatura subia, ela ficava maior. Não sei se vocês já viram aquele filme Legião, que os anjos incorporam os humanos e de repente os braços e as pernas se esticam. Fica uma coisa horrenda. A Eve, ela nunca esqueceu dessa descrição tão aterrorizante como essa. De repente, aqueles braços e aquelas pernas
da figura que ela descrevia como uma mulher começou a se esticar de uma forma horrenda. E a criatura soltou um grito. A criatura começou a ir pro rumo dele junto com a criança. Nessa hora, a galerinha não aguentou. Fugiram todos. Alguns se cortaram, outros se machucaram. Eles não viram a hora de sair do cemitério. Mas, graças a Deus, eles fugiram. Conseguiram correr. Depois, eles pararam na praça da cidade e ficaram pensando: gente, o que foi isso? Gente, vamos embora. Cada um foi para sua casa. No dia seguinte, revoltados, logo pela manhã, eles falou: vamos ao cemitério. Fizemos um grande estrago fugindo daquela criatura. Eles chegaram e perguntaram ao coveiro o que tinha acontecido. O coveiro falou que era só crianças rebeldes quebrando as coisas. Só que o coveiro não sabia que eram eles. E de repente ele falou: mas era isso? Só criança? O coveiro: sim. O que mais poderia ser? De repente a Ivy avistou, olhou para o lugar onde a criatura tinha se levantado. E, para a surpresa dela, não havia matagal. Nunca houve matagal. Ivy perguntou para o coveiro: quando foi que vocês limparam aqui? O coveiro falou: nunca, porque isso aí nunca teve mato. Então eles se encararam um ao outro, porque eles viram muito bem o matagal, a criança subindo e descendo, e a criatura também. Então, meus amores, tomem muito, muito cuidado em solo sagrado, porque os mortos, eles nunca dormem. É, realmente são histórias bem assombrosas de se ouvir. Obrigado por aceitar participar do especial de Halloween. Então, meus amores, espero que vocês tenham gostado dessas histórias. É mês de Halloween, não é? A bruxa tá solta. Então, se você gostou, deixe seu like, curte, comenta e se inscreva, que eu prometo que eu voltarei para contar mais histórias. Tá bom, meus amores? Um beijo e feliz Halloween! E foi isso, galera. Tchau. Se vocês tiverem histórias de Halloween, deixem aí nos comentários, eu gosto de ler. E foi isso. Obrigado por assistirem. Até mais. Obrigado por assistir. Não esqueça de se inscrever no canal e entrar no nosso Discord. Ou seguir o nosso Facebook e Twitter, ou Instagram ou TikTok. Links na descrição. Falou e até o próximo episódio.